confesso que eu sou bem apegado à igreja. Eu acho que Deus nos constituiu para parte de um povo, supervisionado legitimamente pela Escritura, e a gente precisa lá ter comunhão. Mas eu estou muito alegre de estar participando deste culto aqui. Minha manhã não está vazia, não é aquela noção de dia perdido. O Senhor tem falado aqui através das orações, da canção, da leitura bíblica. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Mas como a gente está nesse tema da igreja, a beleza da igreja, vale lembrar que Deus nunca tratou a igreja em segundo plano. Deus, na história da redenção, elegeu um povo no Antigo Testamento, ele elege um povo no Novo Testamento. O Messias é um Messias de um povo. Na história da redenção, Deus nunca tratou a igreja em segundo plano. O mesmo Espírito Santo que foi derramado em Atos 2 sobre aquele grupo de homens, acreditamos que talvez sejam 120, nós não sabemos ao certo se os mesmos 120 do capítulo 2 são os do capítulo 1, é impressionante notar que aquele mesmo Espírito está derramado sobre essa igreja. O Senhor não mudou. Nossa igreja pode ser pequena, nossa igreja pode estar vivendo momentos delicados na nossa nação, no entanto, o mesmo Espírito que atuou no passado atua hoje. O que faz da igreja indestrutível é que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o seu Espírito à igreja. E isso faz dela indestrutível. Amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. Nas últimas palavras do apóstolo Paulo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, nós leremos do verso 10 em diante, adentrando ao capítulo 4. Eu quero falar essa manhã, dentro desse tema da beleza da igreja, eu quero falar sobre pregar a palavra e declarar todo o conselho de Deus. De fato, entendermos o que é ser igreja, como se comportar como igreja e a quem a igreja está glorificando, para que ela possa demonstrar essa beleza. 2 Timóteo, capítulo de número 3, dos versos 10 em diante. Se os irmãos me permitirem, se coloque de pé, por gentileza, se você o puder, não se sinta obrigado. Assim diz a palavra do Senhor. Leia com fé, com bastante atenção, a palavra que o próprio Deus inspirou. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, seguindo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, os meus livros, especialmente os pergaminhos.
Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Você pode se colocar sentado. Memento mori, memento vivere. Não sei se você já ouviu esta expressão. Memento mori e memento vivere é uma expressão em latim e ela nasce num período em que os grandes generais romanos faziam suas conquistas e quando voltavam para encontrar o César, o imperador, eles eram ovacionados na entrada da cidade. Eram lançados perfumes, canções eram cantadas em seu nome, mas para que aqueles homens entendessem algo sobre essa vida breve, era contratado um escravo e era colocado na mesma carruagem que aqueles homens. E esse escravo ficava durante todo o trajeto repetindo a frase: memento mori, memento vivere. E o que essa frase significa? Lembre-se, você é um homem, você vai morrer. Mas por ser um homem, lembre-se de viver. Durante todo o tempo, essa frase era repetida. Lembre-se, você é um homem, você vai morrer, mas lembre-se de viver. Por que memento mori e memento vivere é tão importante ser citado aqui? Nós estamos diante do maior líder do cristianismo nas suas últimas palavras registradas na Escritura. Um homem que, depois de Jesus, é um dos que mais edificou igrejas, mais plantou igreja, mais buscou discipular pessoas, um grande bandeirante do cristianismo. E diante das suas últimas palavras, um apóstolo velho, um discípulo que já tinha feito o caminho, está tentando estimular um jovem pastor, que é Timóteo. Ele tem certeza da sua partida, e se você notou bem, ele sabe para onde está indo. E essa é uma boa pergunta a se fazer aqui pela manhã, de forma reflexiva. Será que a gente está pronto para morrer? Porque uma boa teologia nos prepara para morrer bem. Há um filme com Russell Crowe chamado O Gladiador, em que ele diz, logo no início do filme, quando ele está enfileirando os seus agrupamentos para a batalha, ele diz, olha, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. E isso é importante de refletir. Minha avó vai fazer 80 anos, dia 23 agora. Ela tem congregado com a gente lá. E uma das coisas que eu percebi nos últimos anos é que uma coisa que minha avó não tolera é receber a notícia da morte de alguém. Você conhece algum idoso assim que quando descobre que alguém morreu, passa mal? Durante um tempo eu fui ingênuo, pastor Ricardo, o suficiente para acreditar que minha avó gostava de algum Beltrano, que era anunciado. Por incrível que pareça, algumas das pessoas que a gente fala para minha avó que morreu, ela nem conhece, mas ela passa mal. E por que razão será que ela passa mal? Parece que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais inquéritos teremos a responder na vida. Será que a gente está pronto para encontrar a Deus? Se nós estivéssemos diante de Deus esta manhã e Ele perguntasse, por que eu deixaria você entrar no meu céu? Qual seria a nossa resposta? Será que a gente está pronto para morrer? Porque há uma coisa na vida que a gente nunca para pensar. A gente não constrói apenas futuro, a gente também constrói passado. Um dia nós vamos encontrar a Deus e nós vamos dar conta de cada palavra que professamos, Mateus 12, do 34 a 36, cada voto que fizemos, Eclesiastes 5. Nós precisaremos dar conta do foro íntimo, de coisas que pensamos. Romanos vai nos descrever isso e outros livros da Bíblia. A pergunta é, a gente está pronto para morrer? Mas, pastor, o que tudo isso tem a ver com a igreja? Essas alusões sobre pensar o nosso último dia nos faz perceber se a gente está cuidando daquilo que é importante para Jesus, sua igreja.
A igreja é a grande ideia de Deus. A igreja é tão importante para o próprio Deus que nada nesse mundo compreende as metáforas que só cabem na igreja e em Jesus. Você já notou uma coisa? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cristo é o pastor, nós somos suas ovelhas. Cristo é a rocha, nós somos as pedras vivas. Ele não era deste mundo, nós somos forasteiros e peregrinos. Já notou isso? Nenhuma das metáforas da Bíblia cabe em partidos políticos, instituições, cabe em família. Deus só se complementa na igreja e a igreja só se complementa em Deus. Por que cuidar da igreja é tão importante? Porque Deus nunca tratou a igreja em segundo plano. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo aqui. As alusões que ele está fazendo aqui Paulo está vivendo os últimos momentos da vida dele e ele está sendo julgado. Paulo, como cidadão romano, tinha um direito na vida: comparecer diante do César para ser julgado. E aqui, ele está usando a ilustração do momento da vida dele para falar com Timóteo. Timóteo, eu tive uma primeira audiência que por alguma razão foi dissolvida, mas eu vou ter uma segunda audiência. De acordo com a história da igreja, nessa segunda audiência, Paulo foi sentenciado à morte, possivelmente decapitado. Mas note, ele está usando a ilustração da vida dele para falar algo para Timóteo. Olha, Timóteo, há um evento em que você não vai poder faltar. Este evento é que um dia você vai ter que comparecer diante de Deus e de Cristo Jesus. E você vai ter que dar conta da sua vida. Então, Timóteo, esteja preparado. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Faça a obra de um evangelista. Cumpra cabalmente, fielmente o seu ministério. As alusões da vida de Paulo estão sendo utilizadas para que Timóteo pense o último dia da sua vida. Eu conheço o pastor Ricardo há um tempo. E eu louvo a Deus pela vida dele e pela instrução que ele tem dado a essa igreja. Porque o bom pastor não é aquele que está preocupado com a sua segunda-feira, se você vai ganhar mais dinheiro. O bom pastor é aquele que está preocupado com o último dia da sua vida. Como você estará diante de Deus? Irmãos, e é bom a gente recolocar algumas prioridades, fazer uma revisão de vida. E aqui, já que a palavra de Deus é a forma como o Senhor decidiu dar vida aos homens, lembra do Ezequiel 37? Como é que Deus deu vida àqueles ossos secos? Pelo seu Espírito, através da sua palavra. Ainda hoje, uma igreja boa, ela é edificada pela ação do Espírito de Deus e pela palavra. Não são pelos subterfúgios, pelas coisas que se trazem ao púlpito. Não são por programas e muitas outras coisas que se adicionam à igreja. Nós precisamos entender que a igreja tem uma beleza. E essa beleza está em refletir quem Cristo é. E por isso, eu queria que nós víssemos rapidamente em 6 pontos, porque é tão importante pregar a palavra, porque é tão importante manter os meios de graça dentro da beleza desta igreja. Primeiro, pregue a palavra por causa do perigo dos últimos dias. Já que a gente está falando sobre a beleza da igreja, você já percebeu que a cabeça do crente de 20 anos para trás, comparada a hoje, mudou? Quem percebe isso? Por exemplo, quem é crente aqui há mais de uma década, sabe que uma das prioridades que a gente tinha na vida era estar no culto, um meio de graça. Ceia era uma coisa que a gente não faltava de jeito nenhum. Agora já notou que a cabeça das pessoas são diferentes? Choveu. Ih, não dá para ir no culto, não. Engraçado que a gente acorda 3 da manhã para poder ir trabalhar. Se a gente não tiver condições de pegar a condução, o transporte público, a gente paga um Uber. E uma corrida de que um trajeto que daria 15, se eu preciso chegar no trabalho e dar dinâmico, dá 80, eu pago para ir. Quando é um casamento de um parente, pode nevar e eu compareço. E quando chove para vir à igreja? Ih, eu não vou hoje não. Você conhece gente assim? Você conhece gente que se muda, começa a trabalhar na Zona Oeste, na Barra, e ele se muda do bairro que mora para morar perto do trabalho. Mas você conhece gente que se muda para morar ao lado da igreja, para chegar mais cedo no culto? Em geral, a gente busca aquilo que a gente tem mais interesse, aquilo que a gente mais se dedica
domina nossa mente, nosso tempo e nossa vida. E aquilo que domina nossa mente, nosso tempo, nossa vida, é a quem servimos. E aquilo que servimos torna-se o nosso Deus. Pois bem, há um perigo nos últimos dias. O Senhor Jesus declarou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E louvado seja Deus que é o amor de muitos, né, irmãos? Não é o amor de todos. Deus tem remanescentes fiéis em toda a história. E o próprio Senhor Jesus advertiu e garantiu que quem perseverar até o fim será salvo. Pois bem, o apóstolo Paulo está repetindo isso aqui, Timóteo, há um perigo nos últimos dias. Vamos ver isso? Volte no capítulo 3. Saiba disso, verso 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha a característica dos homens. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Eu quero dar uma paradinha aqui nessa palavra ímpio. Como é que a gente aprendeu a definir ímpio, gente? Especialmente eu, que fui criado numa igreja pentecostal, ensinaram para mim que ímpio é aquele cara que não vem na igreja. Eu sou batizado, eu sou justo. Mas é isso que a palavra de Deus ensina? Por exemplo, Salmo 1. Onde está o ímpio? Fora ou dentro da igreja? Dentro. Pastor, de onde você tira isso? Salmo 1, verso 5. Os ímpios não resistirão no juízo, nem na congregação dos justos. Então o ímpio não está fora da igreja, o ímpio está dentro. E quem é o ímpio? É aquele que, exposto à palavra de Deus, não a obedece. Jesus tem uma linguagem do amor. Qual é a linguagem do amor de Jesus? Aquele que me ama guardará a minha palavra. Guardar aqui é sinônimo de obedecer. Você ouve sermões sobre perdão e não perdoa? Não é a Jesus que amamos. Você ouve sermões sobre congregar, se envolver no ministério da igreja, ser um auxiliar do pastor. Você quer construir uma igreja de Atos 2, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e não faz. Não é a Jesus que nós servimos. E me perdoe, vai doer mais em mim do que nos irmãos, a ideia não é ofendê-los. Mas não dá para acreditar que nós somos habitação do Espírito Santo se a gente nunca honra quem mora dentro de nós. Jesus garantiu em João 14, 23, que quem me ama guardará minha palavra, e olha o que ele diz, Jesus disse isso. Quem me ama guardará minha palavra, eu e o Pai o amaremos e faremos nele morada. Deus não mora em qualquer pessoa. Deus não mora em pessoas que ouvem sermões sobre perdão e não perdoam, ouvem sermões sobre congregar e não congregam. E como eu disse, ia doer mais em mim, o Espírito Santo, irmãos, ele não é porco para habitar no chiqueiro. Não dá para acreditar que vivendo uma vida suja, o Espírito Santo mora em mim. O tempo é terrível, os homens são ímpios. Eles deturpam a palavra de Deus. Continua aí a partir do verso 4. Desculpa, 3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. Veja, eles parecem espirituais, mas negando o seu poder, afaste desses também. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E aqui uma dica. Gostar de ouvir boa teologia e boa pregação não faz da gente pessoas sábias e salvas. Herodes gostava de ouvir João Batista, mas nunca abandonava o adultério. Às vezes a gente gosta de ouvir boa pregação, mas isso tem que nos remeter a lembrar que Judas ouviu alguns dos melhores sermões de Jesus e nem por isso deixou de traí-lo. Gostar de ouvir boa pregação. Sabe onde está, em geral, aqueles que não amam a igreja? Qual é o inimigo mais perverso da igreja? Não é a ameaça de fora para dentro, porque Jesus garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A pior ameaça é de dentro para fora. O texto diz que eles vivem aprendendo. A palavra grega aqui é epistemologia. O conhecimento técnico sobre o fato o cara tem.
No entanto, eles vivem aprendendo e nada entendem. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, não é um conhecimento, querido, intelectual apenas. É um conhecimento de contato. Somente quando a gente aprofunda as raízes em Deus, Ele pode nos levar a crescer, ser uma boa árvore com copa bonita e frutos. Então a gente deve pregar a palavra por causa da impiedade dos últimos dias. As pessoas dizem, não precisa ir à igreja. As pessoas dizem, não condene nenhuma forma de amor. Não é assim que eles falam para nós hoje? Não faça isso, não faça aquilo. Não tem problema faltar um dia. Bom, irmãos, uma coisa é não poder vir, outra coisa é não querer vir. Por que será que nas religiões, às vezes eles servem falsos deuses, mas se dedicam como se eles fossem verdadeiros? Por exemplo, um islâmico, o que faz de um islâmico? Orar 5 vezes ao dia, no mês do Ramadã, fazer o jejum, entregar suas ofertas. Se puderem uma vez na vida a Meca, isso faz de um islâmico. O que faz de um cristão? Guardar o contato com o Salvador, preservar os meios de graça, como a ceia do Senhor, meditação diária, leitura bíblica no sentido de estudar, não apenas para ensinar aos outros, mas para poder se fortalecer, as orações. Você moraria numa casa onde o dono não fala com você? Por que será que o Espírito Santo tem que morar na gente, se a gente tem tão baixa comunhão com Ele? Nós não moraríamos numa casa se o dono da casa não falasse com a gente. Mas por que será? E veja, a frieza deste tempo pode entrar no nosso coração. É quanto a isso que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, não permita que o perigo dos últimos dias entre no seu coração. E qual é a grande problemática hoje, irmãos? É que alguns de nós precisamos criar imunidade espiritual. A imunidade espiritual vem em conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente não conhecer essa palavra, qualquer coisa vai nos afetar. Segundo, pregue a palavra e a manuseie com precisão. Volte no capítulo 2, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da... Eu sei que nessa igreja tem um projeto aqui de homens, que é o projeto Docmus. É isso? É jovens? Docmus significa obreiro aprovado. Veja o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Para que essa igreja seja bela, Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado. E esse é um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. Porque quando você pede para alguém repetir esse versículo, ele diz assim, procura apresentar-se aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar. Não é isso que o verso diz. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Porque antes de prevalecer diante dos homens, a gente tem que prevalecer diante de Deus. Leonardo Ravenhill dizia que o púlpito pode ser um lugar onde a gente exibe as nossas performances. Mas Deus conhece quem nós somos no quarto de oração. A coisa que eu mais tenho lutado na minha vida é para que eu tenha uma vida de oração mais bonita do que sermões no púlpito. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós viermos para cá apenas nos apresentar diante dos homens, nós encheremos a cabeça deles de informação. Mas se antes nós prevalecermos diante de Deus, nós teremos que dar algo aos homens. Deixa eu ilustrar isso da seguinte maneira. Você lembra quando o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes? Quem levou os pães e peixes a Jesus? As multidões ou os discípulos? Os discípulos. O que Jesus fez? Orações muito diferentes da nossa. Ao invés de pedir, ele agradecia. Pai, eu te agradeço. Tudo que a gente agradece, cresce. Você quer ver a sua igreja crescer? Agradeça a Deus pela vida dessa igreja. Você quer ver situações na sua família melhorar? Agradeça a Deus. Ao invés de ficar reclamando do seu cônjuge, dos seus filhos, fale para quem o criou, para transformá-lo. Agradeça pela vida dele. O que Jesus fez? Multiplicou. 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus deu os 5 pães e 2 peixes às multidões? Ele deu aos discípulos e os discípulos deram às multidões. Aqui está a dica. Nós nunca daremos aos homens aquilo que a gente antes não recebeu de Deus. A gente quer ter uma igreja bela, uma igreja pulsante, nós devemos primeiro ir à fonte.
Nós precisamos ir beber em Jesus. Por que às vezes a gente prega e ninguém se converte? Por que às vezes a gente canta e ninguém se converte? Lutero dizia no século XVI, sermões sem unção endurecem corações. Irmãos, não há nada mais tedioso do que um culto onde a presença de Deus não paira. Deus precisa de homens vivos para soprar vida sobre a sua igreja. E Deus usa a gente para abençoar gente. Agora, somente quando a gente prevalece com Deus, a gente prevalece diante dos homens. Depois de prevalecer com Deus, o apóstolo Paulo diz, olha, procura apresentar-se aprovado, como obreiro que não tem no que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então a ideia aqui se é manejar a palavra da verdade, nós fazemos na igreja para manter a sua beleza o que está prescrito. Tem muita inovação hoje, irmãos. Colocar certas plaquinhas, colocar parede preta, luz, cambiação, dá um jeitinho e atrai mais jovens. Irmãos, num tempo de bastante inovação, a gente deve seguir a prescrição. Porque uma igreja lotada nem sempre é a igreja mais fiel. Uma igreja que chama a atenção na cidade pelo barulho que faz, nem sempre chama a atenção dos céus. E aí lembre-se, Jesus nunca estabeleceu que a gente fizesse a obra crescer, mas ele estabeleceu que nós fôssemos fiéis. Terceiro, pregue a palavra por causa do poder da palavra. Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, verso 14. Permaneça nas coisas que você aprendeu desde criança. Permaneça naquilo que lhe foi ensinado. Você conhece as sagradas letras para a sua salvação. E olha o que ele diz no verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. É óbvio que aqui o apóstolo Paulo está se remetendo ao Antigo Testamento. E ele diz, se toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso é o que a Bíblia é. Inspirada por Deus. Mas o que ela faz? Verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente quer ter uma receita de uma igreja fiel, nós precisamos preservar o que está na palavra de Deus. Tudo e quanto é novidade que aparece no mercado da fé deve ser submetido ao que está prescrito. Nós queremos viver tamanhamente por impressões, por sensações, mas não foi isso que o nosso Senhor nos chamou para fazer. A beleza da igreja está em que ela é sine qua non. Não há nada igual. A gente está querendo a todo momento parecer igual. Eu sou professor no ensino secular e esses dias eu vi uma professora, ela é uma professora profana, e profana no sentido de não lecionar matérias sagradas, e ela é muito conhecida a nível de Brasil. Ela é professora de filosofia e é muito conhecida na internet e a nível de Brasil aqui por ela dirigir uma instituição. E ela falou uma coisa esses dias numa palestra, eu pude assistir, e aquilo me chamou a atenção de vir da boca de uma mulher profana. Ela disse que ela foi conversar com a professora do colégio da filha, dizendo assim: eu não admito que minha filha tenha uma participação no colégio dançando essa música. É uma música de um ritmo baiano, com algumas palavras de promiscuidade. E aí a professora fala para aquela colega de trabalho, dizendo assim: mas você está inibindo sua filha de participar, você pode deixar sequelas para o futuro dela. A colega professora olhou para outra professora, coordenadora pedagógica, e não acreditou. E ela estava querendo dizer para aquela coordenadora pedagógica, o que faz da filha dela sine qua non singular é que ela não precisa fazer o que todo mundo faz. E talvez, irmãos, nós devemos ser lembrados disso. A beleza da igreja é que a gente não precisa de arraiá gospel, a gente não precisa de rave gospel, a gente não precisa de danceteria gospel, a gente não precisa de álcool gospel. A beleza da igreja consiste em que ela tem um único amor e não muitos amores. E isso faz da igreja sine qua non singular.
O evangelho exige exclusividade. Não há salvação fora do nosso Salvador. Não há muitos caminhos que levam a Deus. Há um único caminho. E nós não precisamos ter vergonha disso, porque esse único caminho foi conquistado por um inocente. Deus o tratou na cruz como se fôssemos nós. Para que hoje, como herança, reunidos como povo de Deus, Deus nos tratássemos como se fôssemos Ele. E essa é a beleza da igreja. A igreja não promete liberdade como o pecado e aprisiona. A igreja de fato é livre. A igreja de fato pode ser feliz quando o contentamento dela está em Deus. Agora, a igreja precisa ser santa. E o antídoto para poder manter a igreja santa, de acordo com Paulo, ele está repetindo as palavras de Jesus. Lembra que o Senhor Jesus orou em João 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Pedro disse que homens santos falaram pelo Espírito Santo. Diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz. Paulo está dizendo para nós que toda a Escritura é inspirada. Ela usa para ensino, para repressão, para correção. Então a gente deve confiar nisso. Qual é o conteúdo da pregação da igreja? A palavra de Deus. John MacArthur, um pregador americano, diz que nós não somos apenas os proclamadores dessa palavra. A gente também tem que ser o guardião dela. A gente tem que preservar esses rudimentos. Quarto, pregue a palavra por causa da ordem do soberano. Se você notar bem aí, versos 1 e 2 do capítulo 4, olha o que Paulo diz. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Uma dica aqui. São Tomás de Aquino é um conhecido defensor dentro da Igreja Católica, que possivelmente vive entre o século XIII na transição para o XIV. Ele traz algumas belezas para a teologia, como o concubinato de filosofia platônica com a teologia paulina. Então ele tenta explicar alguns termos. Uma das maiores discussões que existe dentro da Igreja Católica é quem publicou essa frase aqui. Pregue o evangelho, se possível, utilize palavras. É até uma frase meio bonitinha assim, né? Tem um impacto. Pregue o evangelho, se possível, utilize palavras. Aí parece que a gente sempre vai estar ensinando pela nossa moral. A minha conduta vai falar primeiro. Seja Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino que tenha falado isso, ele falou uma profunda besteira. Porque de acordo com Jesus, em Marcos 1,14, quando ele apareceu na terra encarnado, ele pregava, proclamava o evangelho do reino, a boa notícia, dizendo o seguinte, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando ele foi para o céu, ele disse exatamente isso. Vão pelo mundo, batizem homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinem a guardar tudo que eu vos ordenei. Tem que ir pregar. Pregação não se faz pelo exemplo, se faz proclamando. Percebeu que Paulo está alinhado e afinado com Jesus? Paulo disse, prega o evangelho a tempo, fora de tempo. É óbvio que isso não significa ser chato. Você vai chegar na empresa para trabalhar amanhã, o colega vai falar do Flamengo, do Botafogo, e você vai falar de Jesus. Não, você não precisa ser chato. Tem um momento correto. Mas aproveitar as oportunidades. E talvez, meus irmãos, a gente deveria lembrar que essa ordem do soberano vai converter pessoas. Porque a palavra de Deus é uma espada. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra alcança. Às vezes a gente não consegue ver a olhos nus o que ela está fazendo, mas a palavra está penetrando. E ela está dando vida onde nós não esperávamos que ela daria vida. Quinto, pregue a palavra por causa das atrações sensoriais e sexuais dos nossos dias. Se você voltar ao capítulo de número 2, versos 25 e 26, fica um pouco claro o que é isso. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Por que a gente tem que pregar a palavra? Para que
nesses dias a gente evite as atrações sensoriais e sexuais, que são distrações. Meus irmãos, se a gente estudar um pouquinho da neurociência atual, e eu vivo isso semanalmente dando aula, as pesquisas comprovam que crianças que começam a utilizar celulares antes dos 12 anos de idade sofrem graves consequências no colégio. Criança não deveria pegar no celular, diga-se de passagem, antes dos 12 anos de idade. Não sou eu que digo. Estudos da Universidade de Praga, estudos da Universidade de Harvard. Mas você diz assim, pastor, é a única forma de eu deixar essa criança quieta. A gente se orgulha que com 2 anos ela sabe trocar o vídeo da galinha pintadinha. Mas já reparou que elas são as crianças que mais tardiamente aprendem a ler no colégio? Aquilo causa danos no cérebro que são terríveis. Esses dias bateram uma foto de Mike Zuckerberg e perceberam que seu laptop estava aberto e conseguiram flagrar o seu celular. Descobriram que a câmera frontal do seu celular é tapada, ele tem medo de ser espionado. A câmera frontal do seu notebook também é tapada, ele tem medo de que alguém visualize a ele e ouça as suas conversas. Perguntaram para ele se os filhos dele, criança, usam as plataformas que ele vende para o mundo inteiro. E sabe o que ele disse? Claro que não. O estudo de Harvard, onde eu estudei, diz que Facebook, WhatsApp, é mais viciante que cocaína. Então ele vende isso para os filhos de vocês, para os nossos filhos, mas os filhos dele é proibido de usar. Ele danifica o cérebro das pessoas ao redor do planeta. Mas os dos filhos dele, não. E por que eu estou usando essa grande ideia? Claro que eu não quero interferir na criação dos seus filhos. Eu acredito que coisas podem ser negociadas, já que hoje o colégio trabalha com plataforma, precisa acessar para baixar o material e uma série de coisas. No entanto, eu queria que a gente pensasse, é que é impossível, irmãos, maratonar La Casa de Papel o dia inteiro na Netflix e quando terminar de maratonar a série, ter desejo de orar. Porque não dá, irmãos, para passar o dia inteiro vendo série e colocar os olhos 3 minutos na Bíblia e achar que a gente vai ser cheio de Deus. C.S. Lewis, um escritor que foi ateu, quando convertido, disse que o diabo entra pelos olhos. Então, cuidado com o que a gente vê. Há muitas coisas que vemos que não edificam. Há muitas atrações sensoriais que tornam-se danos. Eu sei que está gravando, mas me permite citar esse exemplo sem citar nomes. Uma das coisas que mais tenho atendido com minha esposa em gabinete pastoral são casais que já não se relacionam mais entre eles, desrespeitando o mandamento bíblico de 1 Coríntios capítulo 7, de 3 a 5. Eles não têm mais relações íntimas entre eles. Por quê? Porque um dia a mulher pegou o marido vendo algum tipo de pornografia e passou a sentir nojo do marido. A Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher e o da mulher pertence ao marido. Sexo fora do casamento é adultério. Sexo antes do casamento é fornicação. Mas sexo dentro do casamento é mandamento. Mas as atrações exteriores roubaram um do outro. E isso é perigoso. Cuidado com o que a gente está assistindo. A pergunta que eu sempre me faço quando ligo a TV... Sinceramente, não dando uma de santo, mas o único programa que eu vejo na TV, de fato, é a TV Senado, aquelas audiências públicas. Não que eu seja muito santo, mas é porque eu não gosto muito de TV, de fato. Mas, às vezes, a gente tem um pacote de streaming e a gente tem que tomar cuidado. E a pergunta que eu sempre procuro me fazer ao começar a assistir uma programação é, quando eu terminar de ver isto, eu vou me parecer mais com Jesus ou menos com Jesus? E sem nenhuma ideia aqui de ser o santão, irmãos. Mas que a gente pense nisso. Paulo está preocupado com Timóteo. Timóteo, onde você coloca os seus olhos? Porque o diabo já acorrentou a muitos. Então, cuidado. Ensine a eles para que eles voltem à sobriedade. Mas seja sóbrio você primeiro. E caminho para o final. Olhando o texto no capítulo 4.
Me tolere mais 5 minutos e a gente encerra. E olha só o que o Paulo diz nos versos 6, 7 e 8. Versos 6 e 7, você tem o estado passado de Paulo. Ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Ele está usando uma imagem do Antigo Testamento. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Ele está falando sobre o passado dele. Mas no verso 8, você tem a expectativa de Paulo sobre o futuro. Ele diz assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, ele está dizendo, Timóteo, eu estou tendo um julgamento injusto aqui, mas o Senhor é um justo juiz. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Versos 6 e 7 é o passado de Paulo. Verso 8 é o futuro de Paulo. E veja que ele inclui Timóteo e a nós. O Senhor, o justo juiz, dará uma coroa para Paulo, para Timóteo e a todos quanto aguardam sua vinda. Em um mundo de beleza e feiura, irmãos, há novos céus e terra. O Senhor que vem, virá. O Maranata vem. Mas qual é o presente de Paulo? Verso 9, procure vir ao meu encontro. Verso 10, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Essa é a dica. No presente de Paulo, as coisas não estão dando tão certo. E por que Paulo está apresentando o seu presente? Por alguma razão, Timóteo está desestimulado. Na primeira carta, ele ensinou Timóteo a como uma igreja deve se comportar. Mas aqui na segunda carta, ele quer fazer Timóteo voltar para o ministério. Timóteo está instalado numa cidade idólatra, a cidade de Éfeso. E por alguma razão ele está desistindo do ministério. A gente não sabe por enfermidade, por perseguição, ou se talvez os líderes mais velhos da igreja não estão aderindo à doutrina na boca de Timóteo. E Paulo está o lembrando, olha Timóteo, a vida também não tem sido fácil para mim. Demas me abandonou, amando o presente século, foi embora. Eu estou sozinho, só Lucas está comigo. Mas é no presente, tendo uma imagem do futuro, que a gente lembra o que nós aprendemos no passado. Paulo teve algumas tretas com João Marcos, o primo de Barnabé. Lembra no livro de Atos? E não queria mais andar com ele. Quem é útil para Paulo aqui no final da vida? Traga-me João Marcos, porque ele é útil. Olha, irmãos, envelhecer é inevitável. Todo mundo vai envelhecer. Mas amadurecer, isso é opcional. Sabia disso? Paulo é um crente maduro e ele não quer morrer irreconciliado com alguém. A gente precisa trazer as pessoas para mais perto do coração. Se Deus nos perdoou de coisas terríveis, a gente pode perdoar outros. No fim da vida, Paulo é um apóstolo velho, com muito frio, pé de capa, ele quer abrigo, mas ele também pede, traga os pergaminhos, ele quer continuar estudando. Enquanto há fôlego, continue a aprender o que o Senhor tem para você. Esse é um dos trechos da Bíblia mais triste, verso 16. Verso 14. Paulo foi acusado injustamente, ele está citando o Salmo 62, que o Senhor vai retribuir quem lhe fez mal. Ele pede para Timóteo se prevenir contra Alexandre, e ele diz que todos o abandonaram. Irmãos, o maior líder do cristianismo depois de Jesus está sozinho no fim da vida. Você já reparou que isso destoa da teoria teológica contemporânea? A propaganda de algumas igrejas hoje é vem para cá e pare de sofrer. Os 3 maiores sonhos de Paulo, Filipenses 3,10. Conhecer a Cristo, participar dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Os 3 maiores sonhos de Paulo não era ter uma casa de veraneio na região dos lagos, um apartamento muito bem mobiliado na zona oeste, na zona sul. Os 3 maiores sonhos de Paulo, conhecer a Cristo, participar dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Os sonhos de Paulo me envergonham, irmãos, porque nem sempre eu sonho assim. Ele bota abaixo qualquer arquibancada de coach. Porque ele quer conhecer a Cristo além de tudo, quer participar dos seus sofrimentos. E conhecer o poder da sua ressurreição. Mas esse homem no fim da vida está abandonado. E quais são as lições aqui que nós aprendemos? E eu caminho para o final. Com alguns conselhos que podem manter a beleza exclusivamente desta igreja local aqui. Primeiro, esse texto nos ensina
que líderes mais experientes, mais velhos, podem ensinar os mais jovens. Às vezes eu vejo as fotos do pastor Ricardo e eu fico lá celebrando quando ele está estudando os livros sobre igreja saudável com vocês. Acho que eu nunca lhe falei isso, mas eu fico feliz, porque ele está compartilhando o que aprendeu. Não há homens experientes na igreja que não possam se tornar mais experientes. Tem alguém novo nos visitando, tem alguém se agregando a essa igreja, meu irmão, colhe nessa pessoa. Ensine a ela tudo que você tem aprendido do evangelho, compartilhe com ela. Ela tem dificuldade de locomoção, a leve e a busque em casa. Faça o que você puder para essa igreja ser uma causa de sucesso nos céus. Mas é óbvio também que homens experientes aprendem com homens jovens. Tem um casal de senhores aqui na minha frente. Com todo respeito, usar vocês como exemplo. Se eu pedir para vocês darem uma cambalhota aqui, vocês conseguem? Mas se eu pedir para aquela menininha de branco ali dar uma cambalhota, ela dá. Veja, eles não têm a energia dela, mas ela não tem a experiência deles. Na igreja tudo se completa, irmão. Esse texto nos ensina que verdadeiros servos de Deus terminam em martírio. O maior líder do cristianismo no final da vida está sozinho, irmãos. Não é dono de igreja, não tem prédio, não tem aviões. O maior líder do cristianismo tem um contentamento: o Senhor permaneceu ao seu lado. Agora, de fato, de quem esse texto está falando? Será que esse texto está falando só de Paulo e Timóteo? Ele aponta para algo muito maior. Paulo foi acusado injustamente. Paulo foi abandonado, teve julgamento injusto e sentenciado à morte. Quem foi acusado? Quem foi levado à júri injustamente? Quem foi sentenciado à morte de uma forma injusta? Jesus. Paulo, quando foi chamado, o Senhor disse que ele testemunharia diante de reis e de gentios. Veja como é que Deus cumpre promessas. Ele está no fim da vida diante do rei do mundo, o César. Mas quando ele fechou os olhos para a história desta vida, ele abriu diante do autor da sua fé. O verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor do cosmos. E se Deus exaltou Jesus sobremaneira, meus irmãos, se ele é o primogênito dentre os mortos, algo aguarda a igreja. O Coliseu não parou a igreja. As perseguições de estados religiosos, laicos ou socialistas não pararam a igreja. Nada vai parar a igreja no tempo atual. Nada vai parar essa igreja. Essa obra é obra santa e ninguém a detém, porque o Espírito de Deus está no meio dela. Cristo é a beleza dos tesouros escondidos, ele é a sabedoria de Deus. A igreja porta a beleza de Jesus. Eu queria que você pudesse colocar de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Ó Pai, nós nos aproximamos de Ti por esse meio de graça da oração. Em nome do Teu Filho Jesus, implorando que o Teu Espírito faça essa boa semente cair em cada coração, que ela não se perca. Eu quero Te agradecer pela vida da Igreja Batista da Graça, Senhor, que tem sido plantada nessa cidade através do pastor Ricardo. Multiplica as forças do Teu Filho. Dá a eles homens leais que vão trabalhar ao lado dele, querendo construir a igreja de Atos 2. Nós não queremos ser a igreja mais poderosa de Nova Iguaçu, a maior igreja de Nova Iguaçu. Mas nós queremos ser uma igreja que Te glorifica, Senhor. Não importa, Senhor, quem vai receber o mérito, desde que o Senhor receba a glória. Então levanta homens e mulheres, da criança aos idosos, pessoas que amam o Senhor, que conhecem o Senhor. Preserva os meios de graça neste tempo. Preserva esta igreja na fidelidade. Nós imploramos, Senhor.
Nós queremos fazer parte do que Tu estás fazendo neste mundo. E nós queremos, Senhor. Nós somos parte dessa engrenagem. Nós queremos amar o Senhor sobre todas as coisas. E queremos amar a igreja, inclusive a igreja local. Lutar por ela, porque o Senhor não tem um plano B. Nós queremos falar bem dessa igreja, dos líderes dessa igreja, trazer pessoas para se agregarem a essa igreja. Nós queremos ter a glória e a graça de ver pessoas descerem ao batismo nas águas. Senhor, e saber que nós podemos cooperar com isso, no sustento da Tua causa. Que desse grupo que o Senhor tem levantado em Nova Iguaçu, levanta homens que serão missionários ao redor desse planeta, proclamando a beleza de Cristo e da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva,